Olá, pessoal, mais um episódio do podcast Todos Nós. E hoje, para nossa surpresa, minha conversa vai ser com a minha filha, Mica Rocha. Vamos conversar sobre envelhecimento, embora ela seja uma menina aí no meio do caminho. Quantos anos você tem, filha? 37, né, mãe? 37. Eu já esqueci as idades, porque são tantas, enfim. Mas a minha intenção, de fato, é trazer pessoas também, jovens, para que a gente possa falar sobre essa perspectiva do envelhecimento. A Mica, ela tem um currículo. Filha, eu acho melhor você se apresentar. Se apresente aí, acho que sobre as suas coisas. Oi, gente, eu sou Mica Rocha. Na verdade, meu nome é Michele, né? O nome dela é Michele. Ninguém me conhece como Michele. Eu sou influenciadora há muitos anos, sou apresentadora, também tenho um programa na CNN que chama Me Conta. Crio meus roteiros, meus conteúdos online e sou mãe de 3 e sou empresária. Tenho 2 marcas, que é a Misha e a Openera. Então, eu tenho uma função meio multi no meu dia, né, mãe? É uma vida bastante corrida. E olha, para eu conseguir que ela estivesse aqui foi uma luta. Mas muito obrigada, filha, de você estar aqui. Obrigada. Muito bom, muito bom. Acho que vai contribuir bastante. Mica, tem uma frase do Shakespeare que ele diz o seguinte, né? Que os velhos desconfiam da juventude porque eles já foram jovens, né? O que você pensa sobre a passagem do tempo olhando pessoas que o tempo está passando para elas? Como é que você vê as pessoas envelhecidas? E aí você deve ter, você tem família, você tem seus pais, você tem seus sogros, você tem pessoas do seu trabalho também. Como é que você vê as pessoas envelhecendo hoje? Eu vejo que os envelhecimentos são diferentes para cada um, né? E isso vem também das escolhas que cada um fez na vida, que não necessariamente é uma escolha consciente, mas às vezes da onde a pessoa vive, as oportunidades e chances que ela tem ali, né, naquele meio. Eu vejo que isso reflete muito na passagem do tempo para ela, em como ela vive a vida dela, como ela enxerga o envelhecimento dela, como ela se orgulha ou não, né, do que ela construiu, como ela olha a juventude hoje com a juventude, né, que ela já teve, onde ela já esteve. Então, acho que para cada um é diferente. Eu não vejo um envelhecimento, sabe, com uma base certa. Todo mundo envelhece assim, tanto familiares próximos, ou você envelhecendo como minha mãe, ou meu pai envelhecendo como o pai. Eu acho que as pessoas envelhecem de maneiras diferentes, porque elas têm uma relação com a vida delas e com o que elas fizeram diferente uma da outra, né? Então, eu acho que tem pessoas que envelhecem melhor, acho que tem pessoas que envelhecem pior, mas eu acho que isso depende muito do que foi feito e como foi visto isso durante a vida dela, né? Uhum. E você olhando, por exemplo, hoje você está com 37 anos, né? Você tem pais hoje mais velhos, né? Quando você olha seus pais envelhecendo, como é que você se sente em relação a isso? Às vezes eu me sinto muito distante geracionalmente. Eu falo, nossa, isso aqui não tem nada a ver com a minha geração. Ou eu consigo enxergar perfeitamente um pensamento geracional, né? Ou seu, do meu pai, ou meu, das minhas irmãs. Tem uma bolha ali de cada um que tem um hiato, né? Tem um gap ali que você fala, isso aqui é um distanciamento geracional, que é natural, que eu também vou ter com os meus filhos, que eu também vou ter, enfim, com os meus netos, se Deus quiser. Então, eu vejo que há esses espaços intergeracionais entre os pensamentos. Claro que eles se encontram, né, de alguma maneira em várias coisas, principalmente nos valores que vocês colocaram pra gente. Então, a base do valor, ela é muito parecida, né? Mas o jeito de enxergar a vida e também eu acho que com a vivência de vocês já, o olhar de vocês já maduro, vocês já conseguem prever algumas coisas que a gente ainda está no descobrimento. Então, eu também vejo essa diferença. Mas eu não quero me adiantar e ser uma pessoa já com conhecimento, porque eu não tenho. Então, eu escuto muito, eu penso, eu trabalho com meu pai, né? Então, assim, se meu pai tá falando isso para mim, quer dizer que ele já passou por todo esse tempo de maturação que eu tô.
Então, deixa eu ficar calma, porque isso é um processo. Então, esse olhar, muitas vezes, geracional e de maturidade, me dá uma sensação, às vezes, de que, ok, eu estou no meu tempo mesmo, o que eu estou vivendo, eu tenho que viver. E meus pais, que já estão lá na frente, me dão essa tranquilidade da vivência, né, desse tempo. Então, eu gosto muito de conviver com pessoas mais velhas do que eu e escutar, e eu acho que você só aprende isso depois que você sai da adolescência, porque adolescente não escuta muito. Eu não escutava muito, né? Tinha esse problema. Então, depois que eu amadureci, eu passei a escutar alguém que já está na frente, que já passou, que é meu futuro, digamos assim, né? Que já está ali depois de um tempo, que já passou por esses perrengues, que já teve essas preocupações, que já teve essa ansiedade da idade. Então, eu gosto dessa diferença. Essa diferença, ela é boa. Algumas vezes são diferenças de opinião, de geração, de jeito de encarar a vida, de criar família, criar filhos, é natural. Meus filhos também vão falar, nossa, mãe, eu não faria isso, eu faria isso. E tudo bem, né? A gente vive em momentos diferentes. Mas eu acho que essa tranquilidade em escutar alguém que está na frente da gente é uma das coisas que eu mais gosto, que eu acho que mais me dá combustível, assim, para entender que tudo vai ficar bem. O que eu estou passando, eles também passaram, tá todo mundo aqui, então faz parte do processo. Quando as crianças são muito pequenas, né, e você tem 3 filhinhos pequenos ainda, e as crianças têm uma paixão pelos pais, e para as crianças os pais são seres absolutamente eternos, né? Tanto que eles morrem de medo quando papai e mamãe não estão juntos ou demoram, né? Porque a sobrevivência é muito forte, o amor é muito grande. Quando os pais envelhecem, também esses pais vão chegar ao momento que vão precisar dos filhos, né? Esses pais também vão estar numa situação contrária. Não é mais aqueles pais que podem estar presentes todo momento. Isso passa pela sua cabeça, assim, os meus pais estão envelhecendo, daqui a pouco eles podem precisar, daqui a pouco o tempo deles é menor. Isso passa pela sua cabeça quando você olha pais, sogros envelhecendo, enfim. Passa, e até de pensar assim, nossa, como é uma vida sem pai e mãe, né, que você passou. Que deve ser um momento muito horroroso, né, na vida das pessoas, da maioria, enfim, quem tem boas relações, né, com seus pais, porque é aquela sua raiz de onde você veio indo embora. Então, isso para mim é muito estranho. Quando eu vivo que você perdeu seu pai, sua mãe, é porque o meu pai perdeu o pai muito cedo. Sim. Né, ele tinha 5 anos, e quando ele perdeu a mãe dele, eu senti um pouco, mas eu era mais nova. Então, para mim, eu também tinha perdido minha avó, então acho que eu foquei mais no ponto de que a gente tinha perdido a vovó. Mas quando eu vi você perdendo seus pais, eu vi que era assim uma nova etapa da sua vida, assim, que você não tinha mais aquela base que você tem. Claro que você tem, né, no legado, no que fica, nas raízes, claro, nessa honra, né, que a gente faz a quem passou, quem nos ensinou, mas o dia a dia ele não existe. E algumas amigas que tiveram essa perda, né, cedo também, de pai, de mãe, eu vejo que é muito difícil essa parte que falta, né? De você falar, nossa, eu quero ligar para minha mãe, eu quero ligar para o meu pai, eu quero contar isso, eu queria tanto poder viver ali com meu pai, com a minha mãe esse momento. E eu fico pensando, nossa, é um privilégio ter pai e mãe, né? Então, o que eu penso quero aproveitar. Bom, eu acho que eu aproveito muito bem, porque eu moro perto de vocês. Acho que as minhas irmãs têm uma outra visão, que elas moram longe. E eu trabalho com meu pai também. Então, assim, eu acho que a vida me deu um momento de eu conviver com o meu pai de uma maneira que eu nunca tinha convivido antes, né? Porque ele sempre foi uma pessoa que sempre trabalhou muito fora de casa, ele era muito focado no trabalho dele, claro. E você tinha uma rotina mais flexível, que você ficava mais. Então, eu sinto que a minha convivência com você era maior, né? Sim. E depois de um certo momento da vida, a vida trouxe o meu pai para ser meu sócio e estar comigo todo santo dia. Então, assim, isso para mim é um presente. Com certeza, eu vou entender que esse tempo, né,
que eu passei com vocês, ele foi muito rico porque eu faço dele rico, né? Porque eu dou esse valor. E eu acho que às vezes as pessoas vivem, os mais jovens, vivem com essa ideia dos pais eternos, ou que a vida é ali, com os amigos, agora. Todo mundo já passou por isso. Mas quando você vai amadurecendo, você vai se dando conta da finitude das coisas, né? De um dia eu não poder mais ligar para minha mãe, eu não poder mais falar com meu pai. Então isso é uma coisa que sempre está pairando na minha cabeça, e do Renato, meu marido, que ele também tem pais, e ele também sempre fala isso. Nossa, nossos pais, assim, é uma base ali, né? Na hora que se for, eu acho que você tem que também... Acho que você falou isso uma vez. Você quase que vira os seus pais ali para os seus filhos, os seus netos, né? É uma troca ali de lugares. Sim. Que deve ser bem complexa também, mas eu penso. Aproveitando, então, que você trabalha com seu pai, Sim. né? Não foi nada planejado, né? Essa parceria não foi uma parceria planejada. Não. Ela foi uma parceria que aconteceu numa grande reinvenção dos dois lados dele, porque ele estava saindo de um trabalho, enfim. E como que é, filha, para você? Embora eu seja sua mãe, acompanhe de perto, eu não tenho a menor ideia de como é essa rotina de vocês, né? Eu acho que eu passo ao largo dela, porque eu acho que tem um nível aí de intimidade. Como é que trabalhar com o pai e ter que lidar com dois sistemas que eu considero dois sistemas muito fortes, né? Que é o sistema da relação afetiva, pai e filha, né? E da relação empresarial, que também é um sistema forte, porque tem resultados, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, eu acho que esse é o desafio da empresa familiar, né? Como é que você lida com essas duas frentes? A frente emocional, porque você não esquece que ele é o teu pai e ele não esquece que você é filha. E, ao mesmo tempo, ele é seu sócio, ele é CEO, você também. Como que é esse dia a dia para você? O que tem de mais desafiador e o que tem de mais gratificante nisso? E quando eu falei que eu ia trabalhar com meu pai, várias pessoas falaram: nossa, acabou. Meu Deus, trabalhar com pai e mãe é muito difícil. Eu acho que quando dá errado, é o maior errado que vai dar na vida. Mas quando dá certo, é o melhor mundo. Porque eu falo assim, é a pessoa que você mais confia. É a pessoa que te ama, e te ama no sentido assim, te ama, te respeita, te escuta. Bom, isso eu tô falando do meu pai, como meu sócio, né? E que você confia de olhos fechados para tudo. Então, é uma pessoa que eu falo as minhas ideias sem medo, que é uma pessoa que eu discuto muitas vezes de igual para igual, porque ele também se coloca nesse ponto de estar aprendendo. Então, eu acho muito gostoso trabalhar com ele, apesar dele ser uma pessoa super focada em metas e números, e é muito a personalidade dele, e eu sou uma pessoa muito focada na criatividade, na inovação, o que eu posso trazer de novo para as marcas. Eu acho que é uma ótima junção. No começo, eu confesso que eu fiquei um pouco com medo. Falei, será que vai dar certo? Porque, olha que louco, né? Eu e meu pai, você sabe que as pessoas não sabem. Quando eu era adolescente, eu brigava muito com meu pai. Era. A gente brigava muito. Minhas irmãs não brigavam assim com ele. Eu brigava. A gente se desentendia. Eu era bem rebelde também. Aí ele também me segurava e a gente ficava naquela queda de braço. Então, assim, eu era a filha menos provável dele trabalhar junto e ter uma boa relação. Olha como é a vida. E eu sou a filha que ele trabalha junto e se a gente já brigou, eu não, assim, foi muito raro, discutiu, né? A gente aprendeu muito a conversar, a se respeitar. Então, eu vejo que é um presente ele ser meu sócio e eu ser sócia dele. Para os dois, sabe? Acho que é o que eu falei antes, é um movimento da vida inesperado, que ninguém planejou e que ninguém queria, porque nunca foi nos dito também em casa, eu vou ser só sócia, eu vou trabalhar com você. A gente tinha até um pouco enfim, resistência por conta, enfim, de histórias de familiares, de empresa, tanto seus pais, com sua família, a família do meu pai. Então, assim, aquilo não era de vontade, né, de nenhum de nós. E aconteceu. E hoje a gente tem uma empresa familiar, que não só trabalha o meu pai, como eu trabalho com o meu marido.
né? Indiretamente, porque ele não está lá todo dia, mas é o meu sócio. E eu acho que foi a melhor sociedade que eu já fiz na minha vida. Olha que eu já tive algumas. E, sem dúvida, a melhor. Porque e tem é isso, dias, né? tem dias que é muito difícil Tem essa dias que é convivência, muito tem dias que difícil. você não quer nem ver o seu pai. Não, no trabalho não, mas na vida pessoal sim. Eu e ele, do tipo, a gente falou tanto que deixa a gente dar uma descansada, sabe? Deixa a gente dar uma respirada. Porque quando a gente se vê, é muito difícil a gente não falar de trabalho. Oi, tudo bem? O outro já pega o celular, já fala da venda. Ah, você viu a loja tal? Venda. É muito difícil você não entrar nesse mérito. E a gente se esforça quando a gente está jantando com mais pessoas, da gente não falar, porque senão você fica muito chato, né? Assim, você só fica falando de trabalho com pessoas que, né, às vezes querem falar de outra coisa. Mas eu e ele, na hora que a gente se encontra, é muito sobre trabalho. Então, às vezes a gente dá uma respirada, assim. Mas a gente se diverte, a gente troca ideia. Às vezes, no meio de uma discussão de trabalho, a gente fala sobre coisas da vida, né? Porque a gente trabalha com pessoas, então a gente acaba entrando em discussões mais profundas sobre outro tema. Eu Então, acho, no geral, leve. essa troca intergeracional, porque seu pai está com 66 anos, você com 37, do ponto de vista profissional, vocês trabalham com o público, se não me engano, o produto de vocês, né? O público de vocês, não sei se é assim que fala, é um público mais jovem, embora eu acho que deve estar chegando pessoas aí mais 40, mais 50, mais 60, não é? Tem outras pessoas na empresa também que estão acima dos 50, assim Sim. como ele? Tem, acho que é uma empresa bem diversa nesse sentido, né? De idades, tem pessoas bem novas, tem pessoas mais velhas. Acho que esse mix é um mix bom, porque o jovem, ele traz, né? Tesouros da geração dele e o mais velho traz grandes tesouros da geração dele também. Então, essa troca é muito boa quando há respeito, né? Porque a gente também vê uma coisa do jovem não respeitar o mais velho e do mais velho não ouvir o que o jovem tem a dizer, porque eu já tô aqui na frente, não precisa você me falar que eu já sei. Isso é uma coisa que eu e meu pai, a gente não tem. Não existe, principalmente dele, né, esse ponto de... eu já tenho 40 anos de varejo, aqui eu sei. Não tem isso. É uma troca, e eu acho que isso é um talento da pessoa poder ver valor em pessoas que têm menos tempo de estrada do que ele também, mas que estão trazendo de uma maneira ou de outra mais inovação ou um novo olhar que ele não tem. Isso é uma inteligência extrema de um empreendedor, você poder ver valor em cada um. E eu também conto muito com ele quando a coisa aperta, quando eu tenho um perrengue, eu estou muito ansiosa, é para ele que eu vou, porque a idade dele, a experiência dele realmente me trazem mais paz. Ele já teve várias conversas comigo, ótimas assim. Ele já tive a sua idade, já pensei assim, eu sei o que você está passando, é isso. Você quer isso, você olha para aquilo e você vê assim, eu também já fui, mas olha, fica calma, porque isso é muito rico, isso é muito legal. Não é de um lugar aonde eu sou superior, mas é um lugar onde eu posso te ensinar algo, eu posso te acalmar, eu posso te ajudar, né? Então, eu acho que a empresa, ela funciona muito dessa maneira. Tem áreas que são mais jovens, né? É engraçado, né? Tem áreas que você tem pessoas mais jovens, tem áreas que você tem pessoas mais maduras. E a empresa, ela vai se adequando a isso. Mas a nossa empresa é zero um lugar de só pessoas jovens ou só pessoas mais velhas. A gente entende que precisa haver esse mix. Esse mix, eu acho que é o que faz a empresa tá onde ela está hoje, crescendo e também abrigando vários tipos de clientes, né? Porque eu tenho cliente na Misha de 12 anos e eu tenho cliente de 70 a mais. Assim, tranquilamente. Até porque o acessório, ele tem essa... tem essa certa democratização, né? No corpo das pessoas, no jeito de usar. Qualquer pessoa pode usar. E a Misha, ela também pode se democratizar ali em relação ao mix de produto. Porque ela pode ter uma pedra natural que uma pessoa mais velha possa querer e ela pode ter um brinquinho divertido. Isso não fere o mix ali que ela tem. Então, o acessório, ele traz essa democratização a mais. Então, ela também abriga clientes de diferentes idades. A Alpenera, por exemplo, é uma marca que já começou abrigando clientes 35 mais. Olha que legal, né? Sim. É uma marca que ela já tem um jeito mais maduro de ser e que ela
capta a atenção daquela cliente mais velha, 35 mais, né? Não, Sim, sim. apesar dela ter clientes mais novos, mas é o target onde ela tá. E eu acho, enfim, eu acho que isso é fruto dessa diversidade de idades da empresa. Você acha que na sua geração, você percebe na sua geração que já há uma preocupação com essa questão do envelhecimento? Sim. E você diria que você vive um universo muito feminino, né? Você acha que para as mulheres a passagem do tempo, na sua experiência de juventude mesmo, você acha que a passagem do tempo para as mulheres é diferente da passagem do tempo para os homens? Muito. E mãe, você sabe, né? Eu sempre fui muito exigente com a minha aparência, desde que eu me conheço por gente. Uma coisa até boa de se explicar psicologicamente, né? Porque eu me lembro de nascer vaidosa. Não sei, acho que, né? Sim, desde pequenininha, Desde muito que eu me vaidosa. lembro, muito vaidosa, de me preocupar, de me olhar no espelho e eu tenho uma filha, a Olivia, que é idêntica, sem tirar nem pôr, de também aquilo tá dentro dela de uma maneira quase que inexplicável. Não é inexplicável, mas assim, é muito desde sempre, desde que eu me lembro como pessoa. Sempre gostei muito de ser menina, mulher, muito desse mundo feminino. Nunca gostaria de ser um homem. Assim, eu gosto muito dessa parte da feminilidade, desse mundo feminino, com suas dores, com seus sofrimentos, mas eu gosto. Então, eu sempre gostei muito de ser mulher, assim. Mas sempre sofri muito também. Porque venho de uma geração aonde eu comprava uma pilha de revista aqui na banca, que o meu pai reclamava. Você está comprando muita revista. E era uma obsessão por ver quem estava na capa da revista, como essas pessoas eram. E era uma obsessão altamente tóxica. Hoje eu tenho essa noção, porque eu queria ser aquilo que estava ali, né? Então, essa preocupação com a aparência, ela já esteve na minha vida desde muito cedo. E eu já tive fases piores e eu tô numa fase bem melhor agora, bem melhor. Mas eu já tive em fases muito ruins, de reclamar de tudo em mim, de não gostar, né, de várias coisas, de querer ser outra pessoa, de querer mudar, de fazer cirurgia plástica, de coisas que hoje eu vejo e eu faria diferente, claro que eu faria. Mas naquele momento eu estava vivendo um mundo do qual me alimentava disso, né? Da perfeição, das modelos, da capa de revista e tal. E que a gente achava que era um mundo muito mágico e que hoje eu consigo ver que era um mundo muito tóxico também para aquelas pessoas que apareciam na capa de revista. Aliás, principalmente, que tinham que lidar com aqueles padrões de beleza e se colocar como, né, sempre perfeitos e não poder viver a imperfeição da nossa vida, que é todos os dias, né, que a gente vive. Então, ter que ser perfeito, é só muito chato. Mas eu não tinha essa noção. Então, eu sempre me preocupei com a minha aparência. Engraçado que hoje, com 37, eu me preocupo menos com o envelhecimento. Visto que eu era aquela adolescente absolutamente obcecada em ser perfeita, hoje eu sou quase que o contrário daquilo. Não é que eu não me preocupo, mas aquela obsessão, ela não faz mais parte da minha vida. Eu aprendi a gostar de imperfeições minhas, de verdade. Mas assim, não acho fácil, não acho rápido, não acho de um dia para o outro. Não adianta falar bonito aqui na internet. Assim, é o que eu falo, é uma estrada que tem vários buracos. E aí você tem que tomar cuidado para você não entrar num buraco, porque às vezes você emburaca. Aí você fala, ixi, peraí. Tô infeliz comigo, tô me criticando muito, o que tá acontecendo? Porque você sempre falou isso, né? Não adianta fazer a plástica e não cuidar da cabeça. Não adianta você pegar... O meu problema era o meu nariz, né? Um dos, né? Porque foram alguns. Mas que meu nariz era a minha obsessão, né? Que eu tinha que ter o nariz X. Eu fiz o meu nariz e eu continuava não gostando de coisas em mim. Então, o problema não era o meu nariz. Eram outras coisas. E eu fui descobrir isso privilegiadíssima de poder fazer terapia. Fiz muitos anos da minha vida e pude ter pessoas que me ajudaram a cavar mais a fundo da onde isso vinha. E, nossa, gente, se você vai a fundo,
tudo, né? Tudo se explica. Sim. É o topinho do iceberg, o nariz. O nariz era só que estava ali para fazer uma firula, porque o que era antes, para chegar no nariz, é aquilo que explicava por que eu ia para aquele lugar, né? Então, esse processo que você está descrevendo tão bem, né, que eu acho que qualquer mulher poderia descrever em qualquer idade, você acha que esse é um processo que, para uma mulher mais 50 mais, 60 mais, 40 mais, enfim, esse é um processo importante de ter em mente, né? Porque há uma modificação na aparência. Nossa, muito. Né? Por melhor que você se cuide, por mais que você faça, você, enfim, o tempo passa, as coisas envelhecem, as coisas mudam. Sim. O viço muda, o cabelo muda, né? A disposição. A disposição muda. Então, você tão jovem, olhando para essas mulheres, que são mulheres da minha geração e até um pouco antes, né? Você diria o que para elas com essa sua experiência? Continue não tentando emburacar. Porque, assim, a gente sempre vai ser chamado para isso, né? Você sempre vai ver uma mulher lindíssima. Sempre alguém vai te dizer que, nossa, fulana tem tantos anos, mas parece tanto. Você sempre vai ouvir. Você pode ouvir menos, porque a gente pode discutir mais isso, mas eu ainda acho que a gente tem algo com essa busca pela juventude que vai levar um tempo ainda para a gente realmente, de fato, internalizar isso. O que eu diria é sempre um processo. Nem vou falar uma luta para não ser pesado, porque eu acho que a gente deve deixar isso cada vez mais leve, mas é sempre um processo. Você está sempre no processo. Eu acho, tá? Isso aí é minha opinião. Acho que sempre você tem que tentar não entrar no buraco. Você sempre tem que tentar não se comparar. Quando você estiver indo para esse lugar, peraí, eu estou indo para esse lugar, o que está acontecendo comigo? E provavelmente está acontecendo alguma coisa na sua vida muito mais profundo do que somente o rosto, o peito, a orelha, sei lá, o que for. Então, é nisso que a gente tem que ir. Mas como você sempre fala, as conversas mais difíceis e os pontos mais difíceis da gente é o que a gente menos quer tocar. Então, a gente acha que fazendo a plástica na orelha é o que vai dar certo. Deixa, vou lá. Mas você não quer tocar no ponto mais profundo disso, nessa busca, né? Por algo que não se sabe o que é, porque a gente não consegue chegar nessa perfeição. Ela não existe. Mas a gente ainda está perseguindo o que não existe. Então, e todas nós, tá? Todas nós. Eu acho que umas menos, outras mais, mas todas nós. Então, para mim, é igual quando eu lido com alguma coisa, alguma ferida minha do passado, que ela às vezes aparece. Eu tenho que cuidar da minha ferida. Eu tenho que ir lá, botar o curativo, colocar um remedinho, né? Ela deu uma abridinha, vai lá dar uma fechada. Ela começou a dar uma sangrada, vai lá dar uma, né? Você sempre tem que cuidar das suas feridas, porque são feridas. A gente nasceu de gerações que falaram coisas pra gente, ou que a gente viu alguém que a gente queria ser, ou que a gente foi intoxicada por algum padrão de beleza inatingível. E toda geração vai ter isso, né? Vai ter suas toxicidades. Então, a gente tem que cuidar dessas feridas e saber quais são. Eu acho que por ter uma mãe psicóloga, eu comecei a entender, também fazendo terapia, que essas minhas questões de insegurança eram inseguranças muito mais profundas do que um nariz, uma coisa ali a ser consertada, né? Mas muita gente não tem essa noção. Sintetiza ali apenas para algo físico e não consegue sair daquilo e está sempre em busca. Quantas pessoas não vivem na dermatologista, né? Toda semana, para dar um jeito, para mudar, para querer ser outra pessoa. Ah, porque eu quero assim, não, agora eu quero assado, não, agora... Você nunca está se olhando e falando, olha que bom que eu tô, que bem que eu tô, né? Que, sei lá, que legal olhar para mim. Isso eu aprendi. Não é todo dia. Mas a maioria dos meus dias, eu olho e falo, nossa... Eu gosto de mim, porque eu gosto da minha história, eu gosto do que eu sou hoje. Eu não gostaria de ser... Aproveitando isso que você está dizendo, que eu acho que é importante gostar da história, vamos dizer que a gente avance aqui no tempo, né? E você agora está com 60 anos. Que Mica quer ser aos 60 anos?
Ai, Capricórnio com 60, chata, né? Uma mala. Será? Ai, eu preciso cuidar para não ficar ranzinza. Sabe aquela avó que fala todas as verdades? Sei. Sabe? Ai, sim, eu acho que essa minha paciência, eu preciso cuidar dela, porque a tendência é ficar mais sem paciência. Mais direto. A tendência. Eu estou falando, no meu caso, eu acho que a tendência é a gente ficar mais seletivo. Em Seletiva. certas coisas você já não tem mais interesse de perder tempo. É, exato. Né? Aí eu acho que eu não vou ter interesse de perder tempo em muitas coisas, entendeu? Então eu me vejo um pouco assim. Mas eu também me vejo sendo uma pessoa que já passou por tantas questões de insegurança, podendo ajudar. Eu me vejo assim, ajudando meus filhos, meus netos. Isso está no meu mapa astral também, tá? Não é só porque eu acho. Mas porque toda essa nossa vivência, ela precisa vir com, né, alguma estrada aí para você deixar para os outros. Eu quero contar para as minhas filhas a história do meu nariz. Olha, eu fiz essa plástica, eu fiz isso, não adiantou, continuava infeliz. Olha, eu escolhia os relacionamentos errados, porque eu tive essa bagagem, então deixa eu colocar ali à disposição, né, para poder ajudar se eu puder. Então, acho que com os 60 eu me sinto assim, podendo servir mais a minha família. E as mulheres que você conhece hoje, mulheres, algumas bem-sucedidas, mulheres que você conhece hoje, que estão mais velhas, né? Que aspectos você admira nessas mulheres? Que você diria que são aspectos que você admira e que ajudam muito num processo de longevidade com mais qualidade? Eu acho que elas gostam da história delas. Elas gostam de ser elas. E não é porque a vida foi fácil, foi mamão com açúcar. Não. Pelo contrário. Eu acho que essas mulheres interessantes que eu vejo, elas gostam dos percalços do caminho. Elas sabem que aquilo serviu para alguma coisa. Então, deixa elas mais interessantes, mais fortes, mais dispostas a servir o outro com a sua experiência. Então, eu acho que quando você passa por coisas na sua vida, e não é romantizando, mas isso pode virar uma experiência que alimente, né, outras pessoas e que ajude, eu acho que aí você deu o último nó certo, sabe? Porque a vida não vai ser perfeita, ela não vai ser livre de dificuldades e desafios e perdas, né? Mas eu acho que uma mulher que ela se dá conta da importância dela na história dela, eu acho que ela consegue ser boa para outras mulheres. E nessa sua experiência com seu pai, a gente já está quase aí finalizando. Já? Mais um pouquinho. Nessa sua história com seu pai, e você vendo todas as transformações que ele viveu, as mudanças que ele fez, você considera que ele é um homem, a gente está falando muito das mulheres, um homem que tem transitado bem no processo de envelhecimento dele? Eu acho que sim. Eu acho que uma pessoa que se reinventa aos 64 anos, né, resolve empreender junto com a filha e num escritório, né, de 20 metros quadrados que tinha 3 colaboradores, hoje a gente tem mais de 100, faz só 3 anos, muito pouco tempo esse salto, com coragem, né, porque o varejo ele é irregular, ele não tem ele não tem constância, né? Não é porque você acertou na segunda que você vai acertar toda a segunda. Muito pelo contrário, você vai ter que fazer algo de novo, outra coisa na próxima segunda, porque aquela segunda já não vale mais, né, esse processo. Então é um processo que você tem que se reinventar todo dia. Venda, você tem que se reinventar todo dia. Como que você fala com o seu cliente? Como é que você encanta o seu cliente que já comprou 10 vezes na sua marca, 20 vezes na sua marca? Você tem que se reinventar toda hora. Então, não dá para você ser um empreendedor sem ter essa troca de casca, sabe? Eu acho que ele tem isso, eu acho que ele gosta disso. Na verdade, eu acho que isso é o que deixa ele vivo e feliz. Então, talvez seja esse o estilo de juventude que ele tenha dentro dele, que ele está sempre se transformando, independentemente da idade que ele tem. E ele fala, eu tenho mais tantos anos, eu vou parar, pai, você nunca vai parar. Você vai ficar aqui nesse lugar até... Porque
isso move ele, isso dá saúde, dá vitalidade, né? Deixa ele feliz, apesar dos pesares, porque, como eu falei, não é um caminho linear, mas é isso que faz ele se transformar todos os dias. Então, acho que também encontrar a sua fonte da juventude é muito importante. E as pessoas só ficam ligadas à estética, né? Quando, às vezes, você já fez 300 mil mudanças na sua aparência e você não tem a juventude, a vitalidade. Da onde vem? É que daí, para mim, eu sempre coloco uma coisa espiritual nisso, que não é de religião, mas é espiritual, de energia. Que combustível que você dá para o seu corpo? Para sua cabeça, para sua mente, né? Eu acho que eu puxei também isso muito dele. Eu gosto de fazer uma coisa diferente todos os dias, nesse sentido. Ele é mais linear na rotina, mas ele está sempre nessa transformação. Inovando. Eu penso em fazer coisa nova todos os dias. Todos os dias, gente. Se vocês morassem no meu cérebro, vocês iam falar: eita, que louca, gente, calma aí, só um minuto. Mas verdade. no banho eu tenho ideia, saio do banho eu tenho ideia, numa reunião eu gosto, isso me deixa viva. E eu acho que eu também encontrei uma profissão onde eu posso beber da minha fonte da juventude, que é minha profissão de influenciadora, que eu sempre crio as minhas coisas, das minhas marcas, que eu crio também, né, histórias dentro delas, da maternidade, que cada dia você é uma mãe diferente, né? Você tem que ir encontrando caminhos ali para lidar, porque cada dia é um dia, não é mesmo? Nenhuma segunda é igual a outra segunda, quando se tem 3 filhos ou quando se tem filhos. Sim. Então, é isso que eu gosto da minha história, eu gosto dessa dinâmica. Acho que essa é a fonte da juventude. Do meu pai, eu acho que a fonte da juventude dele é essa constante transformação. Por isso que eu acho que ele nunca vai parar. Porque a gente tem que beber de alguma fonte da juventude. Juventude que eu digo é vitalidade, é o que te move, né? Sentido. Agora, Mica, uma pergunta até agora como... eu percebo, às vezes, que mulheres da minha idade, um pouco menos ou mais, né? Grande parte delas criaram a família, grande parte delas, algumas, quer dizer, grande parte, não, eu não tenho essa estatística, mas muitas se tornaram avós ou vão se tornar, enfim, né? E há muitas mulheres que começam a ter uma busca pela vida que não é mais só a família, né? O casamento, tudo isso é importante, mas elas vão tendo uma outra busca, elas vão se desamarrando de algumas coisas, né? E às vezes eu percebo, não sei se você percebe isso na sua geração, às vezes eu percebo que os filhos, né, não aceitam muito bem, né? Principalmente que as mães possam ter caminhos diferentes, né? Possam dizer, olha, eu não vou poder te dar essa assistência agora porque eu tenho uma viagem, ou porque eu vou descansar, ou porque... Quer dizer, que é um pouco diferente de quando a gente é mãe, né? E porque você vai encontrando, eu gostei muito desse termo, né? Outras fontes de juventude, que não está aqui na carcaça, né? Porque essa vai mudando, mas ela está num sentido de vida, numa busca de propósitos, de descobrimentos diferentes. Como é que é para você isso? Você tem sua mãe, você tem sogra, você tem tudo isso, você tem suas amigas, né? Como é que é poder ver uma mãe... E eu brinco, sabe? Eu estava num podcast a semana passada sobre avós, né? E eu estava com a avó e com a filha, né? E aí a filha dizendo que a mãe faz muito curso, e aí ela quer que a mãe fique com os netos, não fica, e é aquela confusão. Enfim, eu falei, é interessante, né? Porque vocês têm um discurso feminista, mas na hora que se trata de apoiar da mãe, outra mulher, de apoiar outra mulher, que é a sua mãe, aí não pode, né? Ficamos brincando sobre isso. Como é que você vê isso? Você acha que para a mulher ainda que envelhece, a função familiar ainda é mais exigida dela do que, por exemplo, para o homem que envelhece? Nossa, completamente. Completamente. É assim, né? Você vai viajar, sei lá, exemplo. Você foi viajar com o seu marido, você tem filho pequeno. Aí, quando a pessoa te encontra, ela fala, ai, morreu de saudade das crianças. Aí você fica assim, morri, mas também adorei minha viagem.
Adorei ficar sozinha com meu marido, foi ótimo, foi muito bom, porque outra fonte de juventude, você cultivar o seu relacionamento, né? Muitas pessoas, você sabe, descultivam. Teve filho e virou ali uma direita e o relacionamento a dois, ele fica muito, né? Perdido. Por muitas questões. A gente tem questões socioeconômicas, a gente tem questões psicológicas, a gente tem muitas questões, mas acontece. E a mulher, ela tá sempre nessa culpa de que ela precisa ser uma ótima pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma avó perfeita, uma mãe perfeita, uma mulher perfeita e tal. E o que é o perfeito? É você servir a todos. A todos. Quando eu falei dos meus 60 anos, eu falei que eu me vejo servindo. Eu me vejo mesmo. Mas eu também me vejo fazendo um monte de coisa para mim, por mim. Que eu acho que na minha geração já está mudando. Na sua geração, eu acho que ainda é desafiador. Sim. Não acho só que os filhos sentem... mas você deveria estar aqui, você é avó. Eu acho que os filhos também gostam dessa proximidade dos avós. Então, claro, os avós também. É bom para os filhos, essa convivência é importante. Mas eu também acho que tem uma coisa assim... Mas você é avó, você tem que estar aqui, ué. Você não pode fazer uma coisa por você. Você só pode fazer uma coisa por você se você já tiver feito aqui tudo que você tem que fazer. Fez, tudo bem, você pode ir. E tem mulheres que vão contra essa maré e vão procurar, né, cultivar aí seus propósitos, seus sentidos, sua fonte de juventude. E muitas vezes isso é mal visto, né? Mas aí eu também acho, mãe, que é um processo, você pode dizer melhor do que eu, que esses pais também criam com os filhos. Porque pais que são extremamente dependentes dos filhos, eles dificilmente vão conseguir buscar seus propósitos. Dependentes. Eu não estou falando próximo, eu não estou falando que gosta de estar junto. Sim, estou falando dependente. É porque eu sei que às vezes alguém vai falar assim, não, mas eu amo. Não é amar estar, é ser dependente. Só viver por isso, não ter outro sentido. Sim. Isso me preocupa, porque as pessoas têm suas vidas também. Os filhos crescem, os netos crescem e as pessoas vão vivendo suas individualidades. Então, eu acho importante cultivar isso para você não ficar dependente de uma função que às vezes nem é a função que você mais gosta na vida, mas é a única função que você tem. E isso eu acho profundo. Então, por isso que eu acho importante buscar... E triste, né? Também, triste. Né? Porque não abre outras possibilidades, né? Você não se permite ser uma mulher. Você é mãe, você é avó. Mas você também é mulher. Você também pode viver outras coisas na sua vida. E eu acho que a sua geração, principalmente, é uma geração ainda muito levada a isso. E de se punir também. Né? Sim. Fazer algo por si e ficar ali, nossa, eu tô uma péssima avó, sou uma péssima pessoa. Sim, é o tal do buraco que você tem que desviar, porque senão você cai ali. Na minha geração, das minhas amigas, eu já vejo as minhas amigas trabalhando muito mais como um todo e buscando outros propósitos além da maternidade. Eu vejo mesmo. Isso eu acho que, se eu olhar assim, num todo, eu acho que isso acontece mais do que acontecia antes. A gente fala sobre outras coisas também, né? Você não sai para almoçar com uma amiga e o tema é só maternidade. Tem várias questões de individualidades ali que você pode colocar. Então, eu acho que a gente está olhando mais para uma vida além, né? Até porque acho que a gente vai viver mais. Sim, né? Mais tempo, com certeza. Vai ter uma outra relação com os netos, vai ter uma outra relação com os filhos. Sim, né? Vocês vão ter muito mais tempo de vida, com muito mais condições de fazer muitas coisas, como a minha geração já tem esse tempo, né? Mas eu acho isso uma coisa importante, não é? Essa ideia de que a mulher possa se expandir além dos limites da família, do casamento, dos filhos e dos netos. O que eu escuto muito nas minhas redes sociais, muito... Vou te falar que essa é a frase que eu mais recebo. E olha que as pessoas não se falam. Mas você vê que tem Nossa, eu adoro acompanhar a sua vida porque você é mãe de 3, trabalha. E você é feliz e você leva as coisas com leveza. Nossa... Mas é que eu acho que tem Claro que, gente, rede social são recortes, né? Tem dias que eu não estou tão feliz assim. Mas eu entendo que é uma mulher olhando para uma outra mulher que é além de mãe. E eu amo ser mãe, hein? Eu amo ser mãe. Eu amo mesmo, assim. Eu escolhi, eu quis conscientemente, né? Mas eu amo ser eu também. E tudo bem isso.
sabe? Eu acho que eu tenho menos culpa do que a maioria das mães que eu converso, porque eu trabalho isso em mim também, do desvia do buraco, calma. Meus filhos me veem trabalhando, me veem feliz, e isso também faz bem para eles. Então, isso também muda a sua relação, né? Comigo, sua mãe, com a sua sogra, Muito. com qualquer outra mulher, de você entender que são direitos, são né, direitos conquistados, que cada um viva um pouco Faz um tempo, a sua vida. Eu acho que faz um tempo que você tá buscando mais, né? Esses momentos que até você não tá com o seu marido toda hora, que você Sim. vai viajar sozinha, que você vai fazer uma experiência não sei aonde, porque você sabe que a vida das pessoas também é atribulada. Então, se você conseguir um tempo que o seu marido não conseguiu, às vezes você vai. Isso é uma coisa boa também para o seu relacionamento, eu imagino. Não só para você, mas para o seu relacionamento, para a sua vida num geral. E eu imagino que isso também seja uma busca sua de... Ai, deixa eu ficar comigo mesmo um pouco também. Eu já servi tanto. Sim, eu acho que sim. Né? E você é uma pessoa que não só serviu nós como família, mas que você serve muito aos seus pacientes. E que é uma doação surreal. Porque ninguém vai no psicólogo falar das coisas boas, né? Vai? Não. Não. Eu nunca De fui modo falar. geral, não. Deixa eu sentar aqui que tem um negócio ótimo para eu te contar. Não, tô brincando. Mas assim, de modo geral, as pessoas estão precisando, né? Serem ouvidas, de ajuda. Então, você também tem uma profissão que te desgasta muito nessa coisa do você alimentar o outro com o seu conhecimento, ajudar. E tem um momento que você fala, gente, Sim. deixa eu dar uma fugida. E eu acho que tem feito bem para você, né? Muito, muito bem. Filha, para terminar... Ela não continua a minha pergunta. Não, eu acho que tem feito muito bem, bastante. É muito discreta. E com muitas descobertas no meio disso, né? E Por não é isso legal? que eu estou fazendo muito. Porque você é uma pessoa nova. E eu fico realmente muito... eu lamento muito de ver algumas mulheres, né, que ainda se prendem a esses papéis e, poxa, você chegou aos 50, aos 60, você já criou teus filhos. Mas o que Vai você pra acha? vida, né? Normalmente, vendo consultório, pessoas que você atende, você acha que tem um padrão que se repete? Eu acho que ainda a gente tem que avançar muito, principalmente como mulher. Eu acho que como mulher ainda a gente se cobra, a gente se culpa, a gente se faz. Ai, mas eu fui fazer minha viagem e não fiquei com os meus netos. Eu resolvi descansar esse final de semana, não estou com eles. A minha filha, a outra que está lá. Eu, pelo menos, vivo. Eu tenho lutado com isso. Para não cair no buraco. Exatamente, para eu não me fechar nisso. Mas se eu deixar, eu vivo a vida dessa maneira. Então, é algo que eu devo a mim. Eu já fiz o que eu precisava ter feito. Eu já criei quem eu precisava criar. Agora a gente curte, enfim, mas eu acho importante abrir outras perspectivas, porque senão a sua vida não vai criando sentido. E você né? também não acha que as pessoas usam isso como uma muleta, às vezes, para Acho que não, sim. para não Acho se que descobrir? sim. Que é um pouco aquilo que você falou no início, né? O envelhecimento depende muito de como você foi construindo sua vida, né? Mas eu queria terminar fazendo... Eu imitei a Marília Gabriela, que eu gosto muito dela, eu sabe? amo Eu adoro ela. a Marília Gabriela, então eu imitei a Marília Gabriela. E eu queria que você falasse uma palavra, cada frase que eu vou colocar aqui para você, como fosse o tal do bate-bola, que eu gosto muito. Gostei, gente. Ela tá muito apresentadora. Ela tá fazendo mas bate-bola. Olha, eu tenho a maior paixão pela Marília Gabriela. Ela nem sabe disso, mas eu tenho. Então vamos marcar a Marília Gabriela aí, gente, aí embaixo. Marca a Marília Gabriela, fala aqui, ó. A Glê ama ela. Nossa, copio tudo dela. Se inspira, se inspira. Me inspiro nela. Então, o que lhe faz alegre? Ser eu. O que te deixa triste? Várias coisas, pode. Não? Tem que falar uma coisa só. É uma coisa. Me tratar mal. Quem você respeita? Quem me ensina coisas ou até briga comigo ou me chama atenção, mas com amor, né? Aí eu respeito, escuto. Quem você não respeita? Quem não respeita os outros? O que te irrita muito? Ai, injustiça, maldade, soberba.
Ai, vamos todos ser felizes, mas não consegue nem dar bom dia para sua própria família, para as pessoas que estão dentro de casa, mas quer que o mundo seja maravilhoso. Isso me irrita. O que você espera ansiosamente na sua vida hoje? Ah, de certas colheitas, né, que eu estou plantando. Estou plantando, haja semente. Estou plantando todo dia. Mas certos sonhos que eu acho que eu vejo que é mais para frente, não agora. O que traz paz para você? Meus filhos. Meus filhos bem. Nossa, aí minha vida tá 90% já tá bom. Ser pública traz o que para você? Traz muito carinho das pessoas, mas traz uma exposição que nem sempre é gostosa. Quais são os males do sucesso? Você acreditar nele. Esse é um problema. Você acreditar no que você é um sucesso. Qual o seu pior defeito, Mica? Ai, tenho muitos. Só pode um? Eu sou muito brava. Eu sou explosiva. Eu não escuto, às vezes, o que o outro está falando quando eu estou brava. Então, às vezes, numa discussão, eu escalo sem nem escutar o que o outro está falando, porque o meu sangue, ele ferve mesmo. Eu acho que se eu medir o meu sangue, ele está mais quente. Não é possível, porque eu sou muito brava. Estou tentando trabalhar isso em mim. Engraçado, com os meus filhos, eu não sou assim. Não é mesmo? Eu sou mais exigente, mas não sou como eu sou fora na minha vida. E, eu sou muito rancorosa. Muito. Odeio isso em mim. Não esqueço. Esquece, perdoa. Eu tento. Ho'oponopono, diz aí, meditação. Mas fica ali, numa gavetinha aqui, que eu falo, queria muito tirar essa pessoa dessa gaveta, mas não sai. Tá trancada. Eu jogo a chave fora. E o que você gosta muito em você? Eu gosto muito que eu não tenho medo de fracassar. Adoro. Você topa o risco? Super. Não tenho. Engraçado que eu me sinto vaidosa, ao mesmo tempo sem ego para dizer fracassei, gente, isso aqui não deu certo. Bola para frente. Acho que eu tenho essas duas... É uma balança assim que eu tenho em mim. Mas eu gosto muito disso. Se alguma coisa der errado, eu vou ser a primeira que vai falar, gente, deu errado, vamos para a próxima. Isso não me faz me sentir menos. E o que é o amor para você? Nossa, que profundo isso aí, hein? Marília Gabriela pergunta isso? Não sei, eu estou perguntando. Nossa, Marília Gabriela. Uau! O amor para mim. Nossa, o amor é quando você doa sem realmente querer nada em troca. Eu pensei num amor maternal, assim. Amor incondicional. É. Isso para você é o amor. Não, pode ter outros. Não, sim. Não é todo mundo que a gente ama incondicionalmente, Claro. né? Existe a gente amar pessoas, mas não incondicionalmente, né? Sim. Então, pronto, sim. Mas eu acho que é você sentir um cuidado, um carinho, uma admiração, uma coisa muito boa pelo outro, sem você saber explicar. A gente não sabe explicar muito, né, o amor? Não, acho que não. Eu acho que a que gente não. sabe mais viver. É aquele sentimento que você que ama aí, por que você ama? Não sei, eu amo, né? Aquela pessoa para você ali tem um significado. E acho que é isso. E Mica, se você pudesse olhar para Mica criança, lá com os 9, 10 anos, o que você diria para ela? Nossa, eu escreveria um livro ali para ela, falar, dá uma lidinha, dá uma lida, não surta, calma. Mas eu falaria para ela que assim, que ela não vai ser livre de defeitos e que ela vai aprender a gostar disso. Que a perfeição não é o caminho, que se odiar não é o caminho, que se criticar não é o caminho, de que dar errado não quer dizer que você é errado, apenas que algo deu errado. Dar certo não quer dizer que você é melhor que todo mundo, soberano e que pronto, porque amanhã pode dar errado.
E que a vida é isso. A minha irmã Carol falou uma frase maravilhosa um dia, porque eu fiz um post no Instagram comigo, assim, bem mais nova, entrevistando umas pessoas, apresentando. Eu fazia de tudo, assim, para trabalhar no que eu queria e tal. E aí ela falou assim, tá vendo? O legal da vida não é o final da vida, é o caminho. É o caminho que é legal. Porque qual que vai ser o final? Não sei. Não sei se meu final é amanhã, é hoje, é daqui 90 anos. Não, 90 acho que não, mas assim, né? Eu não sei qual que vai ser, mas o legal da vida é o caminho da vida, né? Aprender a olhar o caminho e falar, ok, né? É isso, deixa eu fazer o melhor caminho que eu puder, aprender com as coisas. Mas acho que eu falaria isso, né? Não se trate mal. Meu terapeuta falava isso direto. Acabava uma sessão, ele falava, se trate bem, seja boa com você. Então, eu falaria isso para mim, seja boa com você, né? Confia em você que você vai conseguir andar aí pelo caminho. Às vezes entrando num buraco, às vezes saindo do buraco, às vezes ficando mais tempo num buraco, às vezes não encontrando buracos. Mas nunca vai ser linear e é isso, e a gente tem que aprender com isso. E não tem segredo, né? Muito obrigada, filha. Foi uma super boa conversa. Ai, adorei! Obrigada, filha. Obrigada adorei. mesmo. Olha, hein? minha mão suou. Quando ela falou, tem um bate-bola. Obrigada. Adorei! Gente, muito obrigada aqui pela presença de vocês. Se vocês quiserem assistir outros episódios do Todos Nós, vocês podem acessar pelo Spotify, YouTube. Acho que vocês vão gostar. E virão novos episódios. Muito obrigada. Um beijo grande.